reino espiritual se move com dinamismo. Você está entendendo que se você ficar agarrado a uma forma que Deus já te convidou a entrar na novidade, tu não vai estar pronto para a dispensação deste tempo. Nesse tempo, Deus tem ministrado essa palavra ao meu coração e eu tenho alguns minutos para te fazer compreender isso e vou tentar fazê-lo com mais rapidez possível. Mas o versículo 21 está literalmente dizendo assim: depois disso, Jesus começou a dizer, se mostrar aos discípulos e dizer que haveria de padecer, morrer e ser ressuscitado. Qual era a missão central do mestre? A Bíblia diz que o cordeiro não foi morto quando Adão e Eva pecaram. O cordeiro foi morto antes disso. Então há um tempo na história revelado aqui. Só que quando ele fez-se carne e habitou entre nós, a missão dele era: vou para a cruz, padecer, me entregar pela humanidade. Deus entregou um filho para ganhar todos os filhos. Só que entenda uma coisa, no capítulo 16, versículo 21, essa palavra é totalmente direcionada aos discípulos. Depois disso, Jesus começou a se revelar aos discípulos e contar que haveria de morrer e ressuscitar. Eu estou falando da missão principal de Jesus aqui na terra. Ele não veio para outra missão, senão tirar-nos do natural, levar-nos ao sobrenatural, padecer e ressuscitar. Essa era a missão dele. A missão dele era maior do que a vida dele. Só que você vai entender uma coisa. Capítulo 16, Jesus estava caminhando com os discípulos já há aproximadamente 1 ano e meio. E eu estou falando de um ministério que durou cerca de 3 anos, e digo 3 anos, quando se considera o pontapé inicial, o primeiro milagre oficialmente realizado, que foi nas bodas de Caná. Então, num período de 3 anos, eu estou falando de aproximadamente metade de um ministério, caminhando junto, vivendo junto, entendendo junto. E aí Mateus vai me dizer que depois disso, metade de um tempo é dividido, e só depois disso Jesus começa a revelar claramente qual era o objetivo da sua missão aqui na terra. Então significa que antes disso, Jesus caminhava com eles, eles viam milagres, viam coisas acontecendo, mas Jesus ainda não tinha verbalizado qual era a totalidade da missão dele aqui. Ouça o que eu vou te dizer. Eu estou falando de metade de um caminho andado. Então significa que até metade do caminho se foi caminhado com reservas. Jesus caminhou com eles, eles viram milagres, coisas aconteceram, mas eles ainda não estavam prontos para a próxima revelação. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: o segredo não é quanto tempo você está caminhando junto. O segredo é o quanto você se permite ser envolvido pela revelação. Porque tem gente que está me ouvindo aqui, tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, 40 anos de evangelho, só que Jesus só pôde revelar uma parte. Mas eu tenho muito de Deus. O segredo não é o quanto você tem de Deus, o segredo é quanto Deus tem de você. O que aconteceu, Gabriela, para que fosse dividido um tempo antes e um tempo depois? Você está dizendo depois disso, eu preciso voltar a alguns versículos para entender o que aconteceu antes. Mas eu preciso primeiro te dizer que Jesus escolheu 12 discípulos para caminhar com eles. Todos eles tiveram o que deixar. Todos eles abandonaram alguma coisa pela decisão de caminhar com Jesus. Seja ela qual foi a coisa que precisou ser deixada, todo mundo teve que deixar alguma coisa para decidir caminhar com ele na nova vida, para o novo tempo. E mesmo tendo decidido deixar algumas coisas, ainda assim caminhavam com ele, e ele não podia revelar a totalidade do que era o ministério dele aqui na terra, porque eles ainda estavam muito agarrados à mentalidade terrena. E por causa da mentalidade terrena, eles ainda não estavam preparados para as revelações espirituais.
Então entenda, eles estavam vendo, eles estavam ouvindo, eles estavam sentindo, já tinha sido gente curada, já tinha gente morto ressuscitado, já tinha paralítico andado, já tinha gente cego enxergando, tudo isso já tinha acontecido. Só que a mentalidade deles, entenda isso, milagres aconteceram no ambiente, coisas profundas aconteceram no ambiente, mas dentro deles, a mentalidade deles, a compreensão deles, o nível de entrega deles, intelectual, para o que Jesus queria fazer agora, ainda não estava total. E eu vou te provar isso, porque uma pessoa, quando Jesus encontrou, e foi Pedro, o nome dele não era Pedro. Quem aqui sabe qual era o nome de Pedro? Qual era o nome de Pedro? Simão. Quando Jesus chega, André fala para ele: Pedro, Simão, melhor dizendo, desculpa, eu encontrei um homem que sempre foi profetizado, que a gente estava esperando a vida inteira por ele. Achei ele, vamos lá. Simão vai. Quando Simão chega, eu imagino que Simão deve ter criado uma grande expectativa, pensando: esse homem vai liberar alguma palavra sobre a minha vida e vai me entregar alguma coisa que vai desatar o meu futuro. Só que Jesus diz para ele o seguinte, quando Simão vem chegando: tu não se chamarás mais Simão, tu se chamarás Cefas, que traduzido é Pedro, e traduzido significa pedra. Então olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: Jesus mudou algo que Pedro carregou a vida inteira. Agora olhe para ele e pergunte: Jesus explicou por que mudou? Em momento nenhum você procura no capítulo 1 do Evangelho de João e você vai ver se Jesus explica por que muda o que mudou. E em momento nenhum Jesus explica por que está mudando uma coisa tão importante, que é o nome que Simão recebeu desde o seu nascimento. Ele simplesmente diz: tu agora vai se chamar fragmento de pedra. Não faz sentido. Por que mudou o que mudou e não explica por que mudou? Aí eu imagino ao longo da vida as pessoas perguntando: como é seu nome? É Pedro. Como é seu nome? É Pedro. Porque ainda tem a identidade antiga que está rondando a mente, mas dentro dele tem a ideia: o homem que eu sigo trocou o meu nome. E se trocou meu nome, eu preciso assumir a identidade nova que ele me deu. Mas agora veja o que eu vou te dizer: Jesus não explica porque muda o que muda. E a primeira coisa que você vai ter que entender para caminhar com Jesus e ter sanidade nas tuas emoções, é entender que por vezes ele vai mudar coisas e não vai te explicar por que mudou. E ele não é obrigado a explicar por que muda. É você que tem que ter coragem de se enquadrar nas mudanças que ele tem te proposto viver. Tem gente que entrou aqui adoecido, dizendo: por que não mudou? Por que mudou? Por que não me explicou? Por que aconteceu o que aconteceu? Por que fechou? Por que abriu? Por que foi? Por que aconteceu? E Jesus não está falando nada. A pergunta é: Jesus tem que te explicar tudo? Ou você confia nos direcionamentos dele? O que vai acontecer é que Simão, Pedro, vai caminhar com Jesus por anos e meses, sem Jesus explicar por que mudou o que mudou. Só que no capítulo 16 as coisas começam a fazer sentido. Então entenda uma coisa: toda mudança que Jesus faz aqui, ela tem um objetivo lá. Por mais que ele não te explique aqui, a confusão que está na tua cabeça agora por coisas que mudou, Jesus está dizendo: fique tranquilo, porque o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã. Pega na mão desse crente, faz uma cara de profeta. Profeta lá de Xerém, de onde eu vim, franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida, não olha devagar não, olha rápido para dar um susto nele, olha nos olhos dele e diga para ele: não se questione sobre as mudanças que Jesus tem feito, deixa ele trabalhar do jeito que ele quiser. Fala: a tua vida não é mais tua, o teu caminhar não é mais teu, o teu deitar e o teu levantar não são mais teus, a tua família não é mais tua, os teus filhos não são mais teus, a tua casa não é mais tua, tudo que envolver teu nome pertence a uma pessoa, se chama Jesus de Nazaré. Ele muda, ele tira, ele movimenta. E de início não faz sentido, porque nada do que ele faz agora faz sentido para uma mentalidade terrena, não faz. Só que a gente chega no capítulo 16. Capítulo 16 é praticamente metade de um ministério vivido. E aí eles estão passando por Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica às bases do Monte Hermon. E todas as vezes que a Bíblia se refere geograficamente falando ao Monte Hermon,
Está falando de coisas sublimes, porque é um monte muito alto ao norte de Israel. Coisas muito profundas, coisas muito altas. Lá estava Jesus passando por este lugar. E quando ele está passando, ele olha para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não diz quem dizem os homens ser o Filho de Deus, porque até então ele só podia ser apresentado como Filho do Homem, porque nem maturidade eles tinham para entender qual era a origem do homem que eles seguiam. Olha para esse crente que está do teu lado e fala para ele: não adianta, enquanto a tua mente não amadurecer para as coisas do Espírito, tem coisas que vão ficar ocultas para você. Oh meu Deus! Ou você abre a tua mente, se desagarra das coisinhas que você criou como teu padrão, porque Deus não está encaixado na tua forma. Aleluia! Deus não está encaixado na minha forma. Deus não está encaixado na forma que alguém falou. Ele é soberano. Ele muda o que Ele quer na hora que Ele quer. E cabe a nós tentarmos ter maturidade. Posso chegar um pouquinho para trás? Para entender e discernir quais são os tempos propostos. Aí alguém vai me ouvir e vai dizer: Gabriela, me explica isso. Eles estão passando por Cesareia de Filipos. Uma pergunta agora ele vai fazer. E qual é a pergunta? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que Jesus está perguntando é: qual é a opinião pública sobre mim? Qual é a opinião das pessoas sobre quem eu sou? Agora me parece um pouco estranho, porque Jesus nunca foi preocupado com a opinião pública. Muito pelo contrário, enquanto os fariseus diziam não pode curar no sábado, ele contradizia o que os fariseus diziam, trazia uma aplicação própria para não infringir a lei e mostrava para eles: eu não sou refém do que vocês pensam. A única coisa que me sustenta é a missão que o Pai me deu. Agora do nada ele diz: qual é a opinião pública sobre quem eu sou? Parece meio confuso. E alguém vai ter que ter maturidade para entender que o reino espiritual é dinâmico. Ele vai funcionando de acordo com as estações, de um jeito muito próprio. O reino espiritual se movimenta. Aleluia. No tempo de deserto tem coluna de nuvem. No tempo de prisão tem terremoto. Não adianta mandar uma coluna de nuvem na prisão que Paulo está. Então o reino espiritual se move com dinamismo. Você está entendendo que se você ficar agarrado a uma forma que Deus já te convidou a entrar na novidade, tu não vai estar pronto para a dispensação deste tempo. E que Deus me cubra com o sangue dele neste momento. Eu quero pedir que os intercessores orem pela minha vida. Porque me parece confuso que agora ele vai perguntar qual é a opinião pública. Até agora eu não me importava com isso, mas agora eu estou a fim de saber. Ué, Jesus, o Senhor? Não, ninguém discute nada, eles só respondem. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João, outros dizem que é um dos profetas. E eles são bons de definir a opinião pública, porque nós somos bons de saber qual é a opinião dos outros sobre alguém. E ele continua caminhando, porque de fato ele mostra uma característica dele. A opinião pública não para a caminhada dele. Ele é Elias? Não, mas ele continua caminhando. Ele é Jeremias? Não, mas ele continua caminhando. Ele é um profeta? Não, mas ele continua caminhando. Ele é Jeremias? Não, mas ele continua caminhando. Ele podia parar e dizer: por que reduziram o meu ministério a algo limitado? Não, a opinião pública não muda quem eu sou. Eu continuo caminhando apesar da existência dela. Ele continua. Mas para uma coisa ele para. Porque a Bíblia diz: e voltando-se para os discípulos. O interesse dele não é com a opinião pública, é com as pessoas que estão com ele, sobre o que elas sabem de quem ele é. E aí, para explicar quem ele é, ele para. Olha nos olhos desse crente que está do teu lado e fala para ele: para Jesus nunca é um sacrifício
parar para te explicar quem Ele é. Fala, se for preciso, Ele atrasa algumas coisas na tua agenda, Ele atrasa o teu cronograma, Ele atrasa o teu quadro de planos, mas caminhar mais um tempo sem saber quem Ele é, Ele está dizendo, tu está proibido. Eu vou parar você um pouco, para que você descubra quem eu sou. Ele dá uma parada. Aleluia, aleluia. Nem que Ele tenha que botar a mão na frente de alguém, nem que Ele tenha que trocar a cor do semáforo na frente de alguém, continuar caminhando sem saber quem Ele é, tu não vai mais. Ele vai se revelar a você. E pergunta, e vocês? Oh, Jesus.